E aí, pirata? Sejam muito bem-vindos ao seu canal favorito de teorias insanas sobre One Piece. Antes de mergulharmos no maior mistério de todos, os Yonkos, a espada Griffon de Shanks, já deixa aquele like gigante no vídeo e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma das nossas viagens pela Grand Line. Agora, prepare-se, porque Shanks, o Ruivo, é um daqueles personagens que Eiichiro Oda se esforça ao máximo para manter em segredo. Ele esconde a história, os poderes e até mesmo as intenções de Shanks, mas é generoso o suficiente para deixar migalhas de pistas. E é por causa dessas migalhas que a gente coça a cabeça, louco para montar esse quebra-cabeça. Se tem uma coisa que sempre chama a atenção nos raros momentos em que ele aparece, tirando o hack absurdo dele e o respeito que todos demonstram, é a sua espada, a Griffon. Não me parece que esse nome tenha sido escolhido ao acaso. Afinal, estamos falando de um dos 4 imperadores do mar, os Yonkou, um pirata que navegou no navio do rei dos piratas, Goldie Roger. Tudo que o cerca tem um significado profundo. A Griffon é o nome que usamos para essa arma, mas, sejamos sinceros, quase nunca a vimos ser usada de verdade. Shanks aparece segurando-a, às vezes canalizando hack nela, outras vezes apenas como um acessório imponente. A grande questão é, será que a Griffon é apenas uma espada normal? Eu realmente não acho. A teoria que tem ganhado força é a de que a Griffon, na verdade, comeu uma Akuma no Mi. E isso nem seria a parte mais surpreendente. O que pega de jeito é o tipo de fruta. E se a fruta não fosse apenas uma Zoan do tipo grifo, a criatura mitológica que a One Piece descreve como a inspiração para o nome, parte águia, parte leão, mas sim algo muito mais grandioso e perigoso, como um leão alado celestial. Essa criatura, um leão alado celestial na mitologia, não simboliza apenas poder bruto, mas também autoridade, nobreza e até uma conexão direta com os deuses antigos do mundo. Seria uma Zoan mítica de status elevadíssimo, algo que se encaixaria perfeitamente no mistério que envolve Shanks. Vamos analisar o que já é fato sobre Shanks e sua arma, de acordo com as informações canônicas e as databooks de One Piece. 1. O nome é antigo. O nome Griffon é conhecido desde os primeiros databooks. No entanto, Oda nunca esclareceu se é o nome de uma Meitou, uma das famosas espadas lendárias, ou apenas o apelido carinhoso de Shanks para a arma. 2. O estilo de luta é único. Shanks nunca foi mostrado em um duelo completo, onde a espada em si fosse o foco principal da batalha, como vemos com Dracula Mihawk ou Roronoa Zoro. Ou em Marineford, Shanks parou o golpe de Almirante Akainu usando a Griffon, mas o fez com uma aura avassaladora, sem um golpe de corte. Ou no capítulo 1055, ele paralisou o Almirante Ryokugyu Aramaki, apenas com a manifestação do seu hack do conquistador, Haoshoku Hack. No capítulo 1079, ele finaliza Eustace Kid com um único golpe, o Kamusari, algo que nos lembra ser o mesmo ataque usado por Roger. Mas o que fica evidente é que o hack do conquistador dele está em um patamar totalmente diferente. Tudo isso nos leva a crer que, mesmo que a espada não seja o ponto central da força dele, ela também não é apenas um pedaço de metal. No mundo de One Piece, quase toda arma lendária esconde um segredo, não é? A Shusui era uma das 21 espadas de grande grau. A Enma, que One Piece revela como uma das 21, o Wazamono, ela suga o hack do usuário. A Nidai Kitetsu tem uma maldição. Por que a espada de um Yonkou teria apenas um nome legal e nada mais? A teoria de que a Griffon comeu uma Akuma no Mi do tipo Zoan não é estranha, porque Oda já provou que objetos podem comer frutas do diabo. Lembre-se da espada do Spandan, a Funk Freed, que comeu uma Zoan do tipo elefante.
E o canhão de estimação, o laçô, em Alabasta, que comeu a Zoan do tipo cão-salsicha, a Inu Inu no Mi. Então, por que um imperador do mar não faria isso com sua própria arma? E se fosse uma Zoan mítica, um dos tipos mais raros e poderosos? A criatura do mito do leão alado celestial geralmente é um leão com asas gigantes, às vezes chifres ou uma cauda sagrada. Ela simboliza soberania não de um pirata qualquer, mas aquela ligada diretamente aos céus, aos deuses, aos portões celestes. Agora, vamos ligar os pontos sobre Shanks que os capítulos recentes de One Piece confirmaram, fortalecendo a ideia de uma arma divina. Shanks estava em God Valley com Roger. Ele foi criado no navio de Roger e, crucialmente, foi encontrado em um baú de tesouro após o incidente de God Valley. 2. Sua linhagem insinuada. A possibilidade de ele ter sangue Tenryubito, dragões celestiais, nunca foi negada por Oda. 3. O respeito dos Gorosei. No capítulo 1086, quando os Gorosei se reuniram para discutir o que fazer com Vegapunk, a bandeira de Shanks foi tratada com respeito. Os próprios Gorosei, que são as figuras mais poderosas do governo mundial, agem com cautela em relação a ele. Se Shanks tem laços com os dragões celestiais e empunha uma espada com uma fruta sagrada dentro, isso explicaria muita coisa. A fruta seria uma Zoan mítica do tipo leão alado celestial. Talvez uma daquelas frutas que os Gorosei dizem que não deveriam existir. Se a Griffon comeu essa fruta e se tornou uma arma viva, isso explicaria por que Shanks não a usa de forma tradicional. Ele canalizaria o poder da criatura junto com seu haki. Oda certa vez disse: algumas armas têm sua própria personalidade. A Emma, por exemplo, tem a capacidade de drenar o haki do usuário. E se a Griffon também tivesse uma alma, não apenas como espada lendária, mas como uma criatura mítica, um leão celestial? Isso explicaria o nome, o respeito e o mistério que a rodeia. Recentemente, as histórias de Elbaf, a Ilha dos Gigantes, começaram a ser exploradas e a mitologia que a cerca se mostra muito mais profunda e perigosa do que imaginávamos. As lendas dos gigantes parecem estar ligadas a deuses, antigos da terra, do mar e da floresta, muito mais antigos que os dragões celestiais, que vieram depois como deuses modernos, e até mesmo o deus do Sol Nika. Onde Shanks se encaixaria nisso? Ele pode ser alguém com origens no topo da estrutura de poder do mundo, mas que rejeitou esse papel. Ele carrega uma arma que representa os dois mundos, a realeza divina e a livre vontade de um homem que escolheu o mar. O leão alado é exatamente essa fusão. Nobre, mas selvagem, guardião celestial, mas livre. O flashback de God Valley, mostrado no capítulo 1096, nos mostrou Roger e Garp lutando contra os piratas Rocks. Mas o ponto principal dessa cena é o mistério em torno do tesouro pelo qual eles lutavam. E onde estava Shanks? Escondido em um baú, abandonado, como um bebê precioso que precisava ser resgatado. Isso apenas reforça a teoria de que ele vem de uma linhagem ligada aos dragões celestiais. Talvez a Akuma no Mi da espada também tenha sido recuperada naquele mesmo evento. Roger pode ter testemunhado tudo, levou Shanks consigo e mais tarde deixou a fruta sob seus cuidados. Anos depois, Shanks poderia ter dado essa fruta à sua própria espada, infundindo nela esse poder lendário. Esse leão alado não seria uma criatura qualquer, seria um símbolo de proteção nos portões do céu. Talvez até uma figura ligada à lenda dos escolhidos da Mãe das Chamas. O mural em Elbaf fala sobre bestas celestiais que vieram da Lua, junto com os Minks e os Lunarians. Se a espada de Shanks é, na verdade, um desses seres mitológicos, isso explicaria por que até os deuses o respeitam. Talvez a fruta em si venha dos céus,
literalmente uma fruta criada com a essência da mãe das chamas antes que as zoans comuns existissem. Uma fruta tão rara que o mundo se esqueceu de sua existência. Oda não explica as coisas diretamente, mas ele deixa pistas, e a espada de Shanks nunca aparece sem um propósito. Ela foi introduzida, recebeu o nome de uma criatura mítica, mas nunca vimos a forma dessa criatura. Talvez Oda esteja aguardando esse momento para um confronto final. Talvez a gente finalmente veja a Griffon se transformar em um verdadeiro leão alado, com asas e garras, quando Shanks lutar com força total contra Barba Negra ou Imo. Uma espada viva, com asas, infundida com o hack do Conquistador, rugindo e rasgando o campo de batalha. Esse seria o verdadeiro Kamusari. Não apenas um golpe divino, mas o poder dos céus canalizado para uma espada e uma criatura. Não podemos esquecer que o nome Shanks carrega um sentido de patente ou título, e sua espada não é apenas uma arma, mas uma relíquia, talvez o último elo físico com os antigos guardiões celestiais. Se os Tenryubito se autodenominam deuses, Shanks pode ser o verdadeiro herdeiro do céu. Um homem empunhando a espada guardiã, carregando uma fruta que não deveria ter sobrevivido, com um passado que o mundo teme. E talvez estejamos prestes a ver tudo isso explodir. No final das contas, a espada Griffon pode carregar muito, mais do que um nome maneiro. Pode ser a chave simbólica e literal para um legado esquecido. A ideia de que um leão alado celestial inspirou o nome faz cada vez mais sentido. Enquanto o grifo representa nobreza, o leão alado é algo a mais. É o guardião dos céus, o símbolo da verdadeira soberania. E se esta espada realmente detém uma zoan mítica ligada a uma criatura tão poderosa e antiga, ela não foi feita para qualquer guerreiro. Foi feita para alguém com honra. E é aí que tudo se encaixa. Shanks, mesmo com suas origens misteriosas, sempre foi guiado por um inabalável senso de honra. Ele não governa pelo medo, nem lidera pela força bruta. Ele lidera pelo respeito, pela presença e pela palavra dele. Talvez seja por isso que a espada o aceitou. Talvez seja por isso que ele nunca a usa sem propósito, porque a Griffon, seja um grifo, um leão alado ou algo ainda maior, é uma extensão de quem Shanks é. Alguém que carrega o céu nas costas, mas que escolheu navegar pelo mar. Se o mundo de One Piece está prestes a desmoronar sob o peso de falsos deuses, segredos antigos e guerras pelo poder, a Griffon pode ser uma das últimas relíquias da Ordem Verdadeira. Uma arma viva feita para proteger, não para dominar. E Shanks, o homem que nunca se ajoelha, pode ser o único digno de empunhá-la, pois a verdadeira força, às vezes, não está no ataque, mas no que você escolhe proteger. E, no fim das contas, é isso que define a verdadeira honra. Essa teoria abre portas para o maior segredo do governo mundial, o verdadeiro poder da figura de Imo, e o papel que o leão alado celestial pode ter tido na história do século perdido. Se a Griffon é o último elo físico para a verdadeira ordem, então o confronto final de Shanks não será apenas com um pirata, mas com a própria história. E aí, pirata, o que você acha dessa teoria? A Griffon é a chave para a verdade? Deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu essa viagem insana pelo mistério de Shanks, deixe seu like e ative o sininho para não perder a próxima teoria. A gente se vê no próximo vídeo.